Esdras, capítulo de número 7. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 10. E o nosso texto vai dizer assim: Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês, partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Vamos orar? Deus amado e eterno Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos aqui para aprendermos a Tua palavra santa e bendita. E pedimos que o Senhor esteja em nosso meio, abrindo nossas mentes e nossos corações, nos fortalecendo com a Tua palavra, com mais esse ensino para as nossas vidas. Ajuda a cada um de nós, essa é a nossa oração, no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Quando nós estamos meditando na leitura desse livro de Esdras, um escriba versado na lei de Moisés, alguém que já era uma pessoa competente no que está relacionado ao ensino da antiga aliança, da antiga lei, nós precisamos retroceder um pouco para termos uma ideia de como chegamos nesse ponto em que Esdras se prepara para ensinar a lei de Deus para um povo que vem do cativeiro babilônico. Então, nós percebemos na história de Israel muitas falhas por parte do povo. O povo de Israel tinha um quadro muito triste de idolatria, de rebeldia, de envolvimento com deuses estranhos, de ganância por não descansar a terra no ano sabático, ou por escravizar os seus próprios conterrâneos. Então isso culminou num cativeiro de 70 anos. E o povo judeu, ele foi muito alertado pelos profetas, mas eles não davam ouvidos. Então, isso é basicamente como hoje. Tem homens de Deus aí, que são os profetas da nova era, homens que pregam, que ensinam o evangelho, mas as pessoas não dão ouvido. Muitos só irão dar atenção, só irão fazer uma verificação de verdades que eles deveriam ter atentado para elas, quando eles caírem em mais situações. Então assim vivia o povo judeu.
O judeu não dava crédito. Eles, em muitas ocasiões, eles acreditavam em falsos profetas, em homens que surgiam com ilusões dos seus próprios corações, com sonhos, com visões, coisas dessa natureza. Então o povo acreditava nisso. Eram promessas falaciosas, coisas que enchiam eles de esperança, mas eram mentiras. Mas quando vinha os alertas de Deus, nesse caso aqui, principalmente por parte de Jeremias, que alertava para que eles não atendessem à voz de falsos profetas e que se voltassem para Deus para conseguir ouvir a verdadeira voz profética, a verdadeira voz de Deus através dos verdadeiros profetas. Então, eles não valorizavam um profeta como Jeremias, que era um homem simples, que estava ali no reino, mas quando ele proferia verdades que afligia os pecados da nação, que falava contra o mau reinado, a má liderança que havia no meio daquele povo, eles se voltavam contra o profeta. Eles não atentavam para os alertas de Deus. Jeremias, basicamente, em quase todo, do capítulo 25 do seu livro profético até o 29, são alertas assim, bem incisivos acerca de um futuro castigo para eles. E eles caem nesse castigo. Eles são levados para a Babilônia e ficam na Babilônia 70 anos. Então, um dos primeiros projetos de uma nação que sequestrava a outra era eliminar a cultura, matar a cultura daquele povo, matar a língua que eles proferiam, a sua religião. Então eles proferiam, ele descaracterizar, essa era a ideia, no caso aqui de Nabucodonosor e de demais reis que o substituíram e que fez permanecer o povo judeu no cativeiro. A ideia era descaracterizar, despersonalizar, fazer com que eles esquecessem a própria língua, com que eles não fizessem os seus sacrifícios diários, porque lá eles não tinham templo, lá eles não tinham o inário, que eram os salmos, eles estavam totalmente distantes, os seus nomes eram mudados. Veja que o nome de Ananias, Misael e Azarias passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes de deuses pagãos. E Daniel passou a chamar Belsazar. Então, esse era uma artimanha de quem sequestrava, de quem tomava a nação, de quem tomava os despojos e escravizava. E eles ficaram 70 anos vivendo dessa forma. Mas esse cativeiro não era um cativeiro como o assírio, era um cativeiro mais brando, mesmo para desmoralizar, para deixar eles distante mesmo de sua raça, distante de sua origem, para que perdessem todo o cerne do seu ser, da sua natureza, que tinha um Deus verdadeiro como Senhor. Então eles não valorizaram e perderam essa capacidade. E gerações iam morrendo, e gerações iam surgindo, e essas que surgiam na Babilônia, já surgiam desconhecedoras do hebraico, já não conheciam nada acerca das línguas que eles proferiam no antigo Israel, eles já não tinham ciência da religião, dos sacrifícios. Então as gerações futuras, elas foram se perdendo, foram se descaracterizando, a ponto
de quando Deus usa um rei persa também chamado Ciro para os resgatar, teve muitas famílias que não quiseram voltar do cativeiro. Porque, na realidade, para eles não era um voltar. Porque aqueles antepassados deles que tinham vindo para lá, já tinham morrido. Eles tinham nascido lá. Tinham formado família, tinham formado comércio, já tinham se adaptado, já tinham posses naquele lugar. Então eles não queriam de forma nenhuma abandonar tudo aquilo que eles tinham construído. Era uma situação complexa, mas ainda houve alguns que desejaram voltar. Houve muitos que quiseram voltar, que ainda tinha muita gente lá. Então, como lá também foi constituído as sinagogas, foram lá que surgiram as sinagogas, onde os escribas começaram a trabalhar ali, já próximo do final daquele cativeiro, tal. Mas eles não tinham a ciência adequada da lei. Então Deus usa Ciro para tirar, e Deus levanta alguns homens para ir lá, para buscar aquelas pessoas. Então, nessa ocasião aqui, Deus vai usar Esdras, vai usar um homem que já é versado na lei, uma pessoa que já era dedicada, alguém que já estava. Nós vimos aqui, pela narrativa, desde o versículo 1, nós chegamos no final do versículo 5 aqui, e ele vai dizer assim, filho de Abissua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho de Arão. Então, isso aqui chama atenção. Por quê? Porque ele fazia parte do sacerdócio. Então ele era um sacerdote. E além de sacerdote, porque o sacerdote deveria mesmo, ele era alguém versado na lei. Era alguém que já tinha muita capacidade. Era um homem que já tinha condições de ensinar. E era alguém que prezava, que amava o seu povo, que tinha vindo de 70 anos de cativeiro. Então era uma situação inédita. E quando nós chegamos aqui no versículo 10, aí o próprio Esdras é quem escreve o seu livro, o texto vai dizer assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então isso é interessante, porque mesmo ele já sendo alguém capacitado, quando ele descobre que ele vai falar para um povo que vem agora de 70 anos de cativeiro pagão, então ele vai aprofundar a sua capacidade. Então ele vai estudar mais, ele vai se dedicar mais, porque ele vai se deparar com gente que vem agora de uma outra religião, mesmo sendo descendente de judeus, eles aprenderam o paganismo, eles já não conheciam mais a língua hebraica. Então aquilo era um desafio para Esdras. Era como se fosse uma nova luta para ele, porque ele estava acostumado a falar com pessoas da sua própria linguagem, com pessoas de sua própria cultura, mas aqui ele se depara com gente da sua mesma raça, mas agora com outros costumes, agora com uma outra religião no coração, agora com uma outra língua nos seus lábios,
porque eles falavam a linguagem dos caldeus, que é o aramaico. Então eles não conheciam, eles não tinham noção mais do que era a lei de Moisés, não conheciam as verdades de Deus, já não tinham mais noção do que era adorar um Deus único e verdadeiro. E Esdras estava incumbido dessa tarefa, de aprender mais, de se aprofundar mais, porque ele amava aquele povo. E essa é uma característica de pai, de mãe, de professor, de chefe de Estado, como presidente, governador. É quando se ama as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, você procura aprender para ensiná-las. Quando você ama, você se sacrifica. Você busca mais, você dá mais de si, você se dedica mais, você se aprofunda por aquelas pessoas que você quer ensinar, que você quer pôr no caminho. Hoje nós vemos no nosso país uma religião fracassada, de pais que não têm capacidade de ensinar os filhos, porque não aprenderam, de professores incapazes de ensinar os seus alunos, porque o ensino é fraco, de governantes que governam mal o seu país, porque não são incapazes, não são estadistas. Isso é lamentável. Mas nós temos um exemplo clássico de alguém que amava o seu povo, de alguém que estava disposto a buscar a lei do Senhor. Disposição para aprender. Isso é fundamental para a vida, principalmente de cristãos, num país derrotado como o nosso, num país fracassado como o nosso, politicamente e religiosamente, que engole tudo, come tudo, aceita tudo, não se levanta, não se revolta contra o erro, contra a apostasia, contra os falsos profetas que tem no nosso meio, contra os falsos governantes. Nós estamos acomodados. Porque só depois de aprendermos é que podemos nos levantar para dizer: não é assim, não aceitamos isso, não aceitamos aquilo. E Esdras estava disposto, porque ele tinha um apreço, ele era um professor da lei, era alguém que era sacerdote e tinha obrigação de ensinar a sua nação, mesmo que eles estivessem desencaminhados pelo paganismo dos caldeus de Nabucodonosor. Então ele estava disposto a se dedicar, a dar mais de si, a gastar o seu tempo, a gastar os seus dias no ensino e no aprendizado, para servir melhor, o que é a obrigação. Quantos líderes hoje, eclesiásticos de nosso país, não têm capacidade de ensinar os membros de suas igrejas? Porque não gastam os seus dias nos bons seminários, porque não gastam o seu dinheiro com boa literatura, porque não gastam o seu tempo com bom estudo, com boa meditação. É lamentável que nós sofremos por conta de pessoas que, quando deveriam estar ensinando, devem ser alunos. Muita gente hoje está atrás de púlpito, mas falando qualquer coisa. Muita gente está até certificado, diplomado, mas está falando qualquer coisa. Porque ele não ama o seu público. Ele não traz um alimento sadio, algo que encha a alma. Algo que preencha o vazio. Algo que produza solução. Que era a ideia de Esdras. Era ver o seu povo renovado. Era ver o seu povo transformado, mudado, limpo do paganismo, isento de heresias, de outros deuses.
Porque ele era alguém dedicado. Era alguém que tinha um verdadeiro apreço, um verdadeiro amor. E somente quem esboça esse amor por aqueles que estão diante deles como dependentes, se dedica dessa forma. Então, com isso, nós infelizmente, não podemos deixar de a olho nu ver o que tem acontecido. Quantas pessoas estão aí, até mesmo sendo ensinadas, mas mal ensinadas? Quanta gente que está aí há décadas, 10, 20, 30, 40 anos, dentro desses templos, que deveriam ser como escolas, deveriam ser como faculdades cristãs, com homens preparados para ensinar o Evangelho do Reino. Mas não. Eles estão apenas engordando, enchendo os bancos com o dinheiro do povo ignorante, colocando seus filhos em boas faculdades, com dinheiro de dízimos e ofertas, de pessoas que não aprendem, mas são manipuladas. E isso tem se avolumado. Isso tem crescido. Porque eles não estão lá para ensinar, mas estão lá para tirar. Ao contrário de Esdras, que estava lá se desgastando no aprendizado. Não estava tirando, estava dando de si. Esdras não ganhava um salário alto. Não andava com a melhor carruagem da época. Não recebia prêmios de aniversários todo ano. Não. Era alguém que se sacrificava. Era alguém que sentia dentro de si a obrigação de transmitir a verdade de Deus para aquelas pessoas. Não que elas merecessem, porque nenhum de nós merece nada, mas nós precisamos. E eles entendiam a precisão daquelas pessoas. Eles precisavam conhecer a Deus para sair daquele marasmo, para terem uma vida real. Porque quem vive, isso é uma realidade, quem vive dentro do falso evangelho, que tem sido muito inserido aqui no nosso país, não tem uma vida real. Tem uma vida de fantasia. Tem uma vida louca. Tem uma vida de próprio sacrifício. As pessoas são induzidas a dar o seu tudo. A pessoa chega nesses movimentos e ele não tem nada. Como é que ele vai dar o seu tudo? Qual é o tudo que ele tem para dar? Não, mas tem que fazer um voto, nem que pega emprestado. É induzido a pegar emprestado. E vai se tirando e se criando formas de arrancar as últimas moedas e nada de ensinar o Evangelho. Nada de se falar a verdade. Nada de se pregar com precisão, com exatidão. Era o que eles buscavam. Porque ele já era. Olha o versículo 6. Antes do 10. O 6 diz assim: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Ele já era isso aqui. Mas ele estava buscando mais. Ele queria mais. Porque além dele amar a lei do Senhor, ele amava aquele povo, ele queria passar com precisão a pregação do Evangelho. Nós vamos ver um exemplo disso no capítulo 8 de Neemias. Porque Neemias é um governador e Deus usa cada pessoa da forma com que ele constituiu cada um. Neemias constrói os muros debaixo de muita perseguição, de muita dor, de muita opressão, e deixa tudo prontinho, mas ali estava uma estrutura física pronta. Agora era necessário uma estrutura espiritual. E agora sai o governador de cena e entra o escriba, o homem que prega. E no capítulo 8, depois você leia, por favor, você vai ver que o povo se ajunta
na Praça das Águas, desde a alva, aproximadamente 5, 6 horas da manhã, até ao meio-dia de pé, para ouvir Esdras pregar. E quando Esdras pregava, que ele trazia a lei de Deus para aquele povo que não conhecia nem a língua mais, aquele povo saía de lá chorando e se lamentando. Não era como hoje. Todo mundo saía alegre, contente. Agora eu recebi a minha profetada, eu vou ganhar isso e vou ganhar aquilo. Não. Esdras tinha falado que eles estavam na contramão da fé. Esdras tinha pregado que eles estavam pecando contra Deus. Esdras tinha pregado que eles estavam contrários à lei de Deus. Então eles saíam chorando e se lamentando, sentindo a falta da verdade nas suas vidas. E agora querendo a presença de Deus verdadeira para eles. Por isso que Esdras se preparou. Porque ele sabia que ele ia enfrentar. Mas depois que Esdras tinha aprendido, olha só, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. E o versículo continua. E para cumprir. Agora, uma vez que Esdras aprendeu a lei do Senhor, ele precisava viver. Esdras não pregava nenhuma história da carochinha, empurrando para os outros as suas obrigações. Não. Primeiro, ele se enquadrava naquilo que ele pregava. Disposto a buscar a lei e cumprir. Essa é a ideia. Não devemos jamais pregar aquelas coisas que nós não vivemos. Jesus reprovou muito isso nos fariseus. Os chamou por muitas ocasiões de sepulcro caiados, de homens que vivem de aparência, de homens que externamente, esteticamente são bonitos, mas dentro, podridão. O Senhor reprovou muito isso. Esdras, depois de aprender, era como se ele dissesse: agora eu preciso viver essas situações. Agora eu preciso me enquadrar. Por que isso? Porque Esdras, ele deveria ser um exemplo, assim como cada um de nós. Ele deveria viver aquilo, para que as pessoas o vissem e não dissessem assim: mas você é um pagão como nós. Nós vemos nas suas ações. Suas palavras são umas, mas suas atitudes são outras. Não. Ele procurou aprender e viver. Para que não fosse reprovado quando pregasse. Para que não fosse reprovado quando ensinasse as leis e os estatutos do Senhor. Então, veja a sequência de quando eu quero ensinar, eu preciso primeiro aprender. E depois eu preciso viver. Veja comigo rapidamente o que o Senhor Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 21. Jesus vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso aqui é importante.
Então ele começa dizendo, aquele que tem. E ter aqui não é ser possuidor de um exemplar da Bíblia. Ter aqui é conhecer. É ter no coração. É ter aprendido. É ter gasto tempo com isso. Mas só isso não resolve. Aquele que tem os mandamentos e os guarda. E guardar aqui, naturalmente, não é pôr na gaveta, né? Guardar aqui é cumprir os mandamentos. Voltando um pouco no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 7. Quando nós chegamos aqui no final do sermão profético, nós vemos Jesus dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha como isso é interessante. Mateus 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Ouvir e praticar. Perceba que uma coisa está atrelada à outra. Aprender e praticar. Saber e fazer. Entender e obedecer. Uma está entrelaçada à outra. Um assunto é sequencial ao outro. Sempre. E ele continua. Será comparado a um imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Perceba que aqui houve uma dedicação de um construtor, de alguém que trabalhou, que edificou, que sustentou uma casa. E a tempestade veio e ela não caiu. E assim acontece com nossas vidas. Como é que estamos edificando nossas casas? Será que estamos colocando os tijolos corretos? Nos lugares corretos? No alicerce correto? O que nós estamos aprendendo? Estamos colocando em prática? Porque isso é fundamental. As pessoas vão ver aí, não aquilo que você já aprendeu internamente, de Bíblia e teologia, mas as pessoas vão ver as suas atitudes. Isso elas vão ver. E esse é aquele alicerce que só aparece quando a tempestade vem. Como é que você enfrenta as tempestades? Como é que você enfrenta as chuvas, os ventos? Então nós devemos ser exemplos aqui, como Esdras. Esdras, depois de buscar, de aprender mais ainda, além do que já sabia, ele busca pôr aquilo em prática, para que as pessoas vejam. Ele deve ser como um espelho. Essa é a ideia do crente. Porque o povo precisa ver Jesus em você. Em você, em você. Eles não vão ver Jesus nos ares assim, não, isso aí vai ser no final. Mas eles precisam ver em você. Na sua vida ele precisa ser visto. Essa é a ideia. Porque nós não vamos convencer pessoas com palavras. Eles queriam que aquilo tivesse nele, imbuído nele. Esse era o objetivo. E deve ser o objetivo nosso do Evangelho, da graça. É que o Evangelho esteja em nós. É que nós sejamos pessoas exemplares.
no nosso trato, na paciência, na obediência, no tratar o irmão, no agradecer a Deus, no lidar com situações extremas, como desenvolver um bom discipulado próprio de vida, como aprender a ser mestre para outros, como ser bom exemplo, como deixar um rastro de coisas boas, como passar e deixar as portas abertas. Esse era o objetivo dele. Então depois que ele se dispõe o coração a buscar a lei do Senhor e para cumprir, ele termina aqui, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Depois que ele adquire uma formação aprofundada, depois que ele está imbuído completamente da palavra de Deus, e ela está viva nele, a ponto das pessoas verem que o que ele prega, o que ele ensina, não é um blá blá blá, são palavras que produzem transformação, que produzem vida, que mudam, que regeneram, que transformam. Agora ele está apto para ensinar. Veja a diferença dos nossos ensinadores atuais. Homens que não aprendem, não vivem e são incapazes de ensinar. São um fracasso total. É lamentável isso que nós vivemos. Uma decadência completa na educação, tanto secular como religiosa. Nossos mestres da atualidade estão devendo muito. As gerações se tornam mais emburrecidas e ignorantes do que nunca. Nunca vimos uma geração tão estranha como a nossa. Uma geração de crentes que não conhecem as Escrituras. Crentes que têm o Evangelho como um paliativo de vida. Não tem o objetivo de ir lá aprender para melhor servir, não. Nós vamos lá seguir os 7 passos para ser feliz na vida. Vamos para a campanha As Portas Abertas. Vamos buscar a rosa ungida que vai nos salvar de todo mal. A vassoura que varre os problemas. E nada de aprender o Evangelho. E os líderes, nada de ensinar o Evangelho. E o que é pior, as lideranças são tão fracassadas que além de não aprenderem, não viverem e não ensinarem, ainda vivem envolvidos nos piores escândalos. Se você quiser hoje descobrir, fácil, como é que se detecta um falso profeta? Se alguém lhe perguntar isso, responda: são homens ricos, vivem constantemente no meio de escândalos, alguns se metem na política, têm um passado cheio de corrupção. É fácil detectar um falso profeta hoje. Fácil. Depois, eles têm iates, mansões nos melhores lugares do país, contas no exterior, e assim vai. E o rebanho vai morrendo, porque eles não são verdadeiros sacerdotes. Eles não pegam o exemplo de Esdras. E olha qual era o ensino de Esdras.
Ele foi preparado para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Só que é importante. Isso revela que Esdras não pregava lá uma água com açúcar. Não. Pregar os estatutos era demarcar como funcionava a lei. Para aqueles que tinham vindo do cativeiro, que já não conheciam mais a língua nem a cultura. Aprender como é que a lei funcionava. Mas ele ensinava também os juízos acerca dos castigos de Deus. Esdras não anunciava um Deus bonzinho que tolera todo tipo de pecado. Não. Esdras falava de um Deus que ama, mas de um Deus que se ira contra o pecado, contra a idolatria, contra a corrupção, contra todo tipo de heresia, contra tudo aquilo que é contra Deus. Então, essas eram e devem ser as características de um bom líder. Homem dedicado que aprende e que dá bom exemplo e que ensina com verdade e com precisão. Precisamos de homens desse estirpe nos nossos dias. Precisamos de homens dessa qualidade. De homens que disponham a própria vida. E não que se escorem na vida de outros e sejam sustentados por outros. Esses nós não precisamos. Esses teriam que ser banidos dos nossos púlpitos. E deveríamos prestar mais atenção. Não somente naquilo que os pastores e pregadores hoje têm pregado, mas naquilo que eles têm omitido. Naquilo que eles têm deixado de pregar. Isso é muito importante. Porque muita coisa tem sido deixada de ser dita. Muita mensagem necessita ser pregada, mas ela não está sendo anunciada. Os juízos e os estatutos de Deus hoje estão, lamentavelmente, distante dos nossos púlpitos. Mas nós oramos para que o Senhor levante uma geração de Esdras. Nós clamamos, nós rogamos a Deus que Ele levante homens e mulheres com disposição para deixarem a novela de lado, para deixarem o Facebook também e se dedicarem mais às Escrituras. Porque nós aqui, eu sei que alguns aqui, nós temos filhos e temos responsabilidade. E o Senhor há de cobrar de cada um de nós naquilo que nós somos devedores, naquilo que Ele nos tornou capaz. Porque da mesma sorte com que Deus irá cobrar do mau pastor, do mau pregador, do mau professor, do mau governante, Deus também cobrará do mau pai, da má mãe. Acertadamente Ele fará isso. Porque o Senhor tem nos dado capacidade para isso. Ele tem nos dado condições para isso. Faça uma reflexão da sua vida. Faça uma análise de como você tem gastado o seu tempo. Observe como tem sido o administrado o seu dia. Veja quanto tempo você tem dedicado a celular. Quanto tempo você tem dedicado à televisão. Quanto tempo você tem dedicado à conversação vazia.
E quanto tempo você tem se dedicado às Escrituras e à oração? Pense nisso. Observe essas coisas. Vamos orar? Deus bendito e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós te louvamos, Pai, pela sua graça e pela sua misericórdia, de estar conosco, Senhor, nos ajudando, nos auxiliando, nos ensinando, Pai, e nos cobrando a cada dia. Nós pedimos que o Senhor não cesse de nos cobrar pelo Teu Espírito, para que nós venhamos a cumprir verdadeiramente o nosso papel nos nossos dias aqui na Terra. Mas nós pedimos que o Senhor também nos capacite, Senhor, que o Senhor nos fortaleça pela Tua Palavra, pelo Seu grande amor pelas nossas vidas, para que nós desenvolvamos um ministério cristão verdadeiro, que faça grande diferença nos nossos dias, no nosso meio. Que as pessoas que nos rodeiam possam ver Cristo em nós. Ajuda-nos, Senhor, para que não fracassemos como aqueles que não têm esperança, como as pessoas que vão até a metade do caminho e desistem da jornada por ela ser espinhosa. Mas nós sabemos que não estamos só nessa caminhada. Nós sabemos, por intermédio do Teu Espírito e da Tua Palavra, que o Senhor está conosco a cada momento das nossas vidas. Não importando se de alegria ou de sofrimento, se de tristeza ou de dor, mas a Sua presença nos conforta. E o Senhor vai nos moldando através das muitas e grandes provações. E por isso nós te louvamos, Pai, e te agradecemos. No nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém.